Desde sua primeira corrida, em 1979, a Stock Car já teve várias gerações de carro. No começo, os pilotos competiam com os nostálgicos Opalas. Eram basicamente veículos de rua adaptados e que passaram com o tempo por diversas evoluções, mas sempre mantendo a essência do marcante modelo da Chevrolet. O formato perdurou por mais de uma década até que em 1994 a marca americana resolveu dar uma repaginada na categoria e introduziu o Ômega, nova aposta para o mercado brasileiro. Seguiu-se a mesma receita do monobloco de carro de rua adaptado para as pistas. O grande salto da Stock Car, no entanto, se deu nos anos 2000. O Vectra passou a ser a cara do campeonato, só que agora em uma estrutura tubular fabricada especialmente para as corridas pela empresa JL, que tem sede na Grande São Paulo. 3 anos depois, foram adotados os motores V8, importados dos Estados Unidos e que são utilizados até hoje. A mudança permitiu que as bolhas de outras marcas também fossem utilizadas, dando novas alternativas de marketing à categoria. Em 2008, a Stock passou a utilizar um protótipo totalmente desenvolvido pela JL, que aceita diferentes bolhas para adaptação ao gosto das marcas. O JL G09 vem sendo usado desde então, mas sempre ganhando evoluções que lhe conferiram mais desempenho, como a adoção do sistema de câmbio com manoplas no volante, e segurança, como o tanque de combustível em fibra de carbono e Kevlar. Para entender um pouco mais sobre as características do carro, fomos conversar com o campeão de 2010 da categoria, Max Wilson, piloto da equipe Eurofarm. Max, para um piloto assim que estaria entrando na categoria, o que as primeiras coisas você falaria assim? Qual que é o estilo do carro? Qual que é a grande diferença dele para outros carros de outras categorias do mesmo estilo no mundo? Bom, esse carro, na verdade, muitas pessoas confundem esse carro com um carro de rua adaptado para corrida. Eu acho que isso é a primeira explicação talvez que a gente tenha que dar, né? O carro da Stock Car, na verdade, ele é um protótipo, ele não é um carro de rua transformado para a corrida, como alguns carros de algumas categorias de turismo, como o WTCC, o ITC, da época que era o DTM, até mesmo a Stock Car antigamente era feito em cima de um carro de rua, que na época quando começou eram os Opalas, depois passaram para os Ômegas. Então é um protótipo, é um chassi tubular. O motor é um motor de 8 cilindros, fica na frente. O câmbio é um câmbio que fica atrás, então se já foge de uma característica de um carro de rua, é muito mais próximo de um carro de fórmula. E aí dentro do carro a gente tem os comandos ali que boa parte dos carros de corrida tem, mas o que não tem no carro de rua. A gente tem a regulagem das barras estabilizadoras, tanto dianteira quanto traseira. Isso são coisas que a gente consegue mexer de curva para curva, ou a cada volta, ou de acordo com o desgaste dos pneus, do comportamento do carro. O que a gente tem também dentro do carro é a regulagem de freio. A gente consegue passar mais freio para o eixo dianteiro ou para o eixo traseiro. Isso também depende do acerto do carro, do desgaste de pneus, ou mudanças climáticas também. Isso a gente tem que mudar um pouco a regulagem dos freios e também das barras. E tirando isso, a gente tem alguns botões ali dentro do volante. Tem o botão de ultrapassagem, que no caso da Stock Car a gente ganha por volta de 50 cavalos. O painel, uma coisa que por incrível que pareça a gente não olha muito no painel, até tem lá, mas a gente não olha a velocidade. A gente olha muito mais, são temperaturas, a quantidade de botões de ultrapassagem que a gente ainda tem, o tempo de volta, as parciais da pista, a gente consegue ver ali se a gente está ganhando ou perdendo tempo ali no próprio volante. Tem também as luzes de troca de marcha, para a gente não ter que ficar olhando para um antigo contagiro, isso já não existe mais há muito tempo. E tirando isso, é um carro apertado, bastante quente dentro, não tem sistema de ar-condicionado, mas é o que a gente gosta. Se fosse fazer uma comparação, por exemplo, com carros de outras categorias, como atualmente a gente tem GT, no WEC, por exemplo, NASCAR, a Supercars, a antiga V8, como é que você classificaria o carro de estoque? Assim? Qual que é a manha dele, vamos dizer assim, na pilotagem mesmo? Olha, todos os carros são, a técnica de pilotagem, ela não varia tanto os princípios, melhor dizendo, não variam tanto de carro para carro. O que o piloto tem que fazer normalmente é quando você sai de um carro de GT ou para um WEC ou para um Stock Car ou para um carro para marcas,
é você adequar as suas técnicas para o que o carro aceita. Então o carro de Stock Car é um carro que ele, apesar de ser um carro pesado, tudo é um carro relativamente rápido de curvas, principalmente por ser um protótipo, não ser um carro de corrida em cima de um carro de rua, então ele tem uma distribuição de peso muito favorável, é um carro que tem um centro de gravidade muito baixo também, então é um carro que o piloto tem que aproveitar essa performance em curva e carregar bastante velocidade nas curvas. Isso é um estilo de pilotagem um pouco diferente da V8, por exemplo, que era um carro que tinha muita potência, mas não era um carro tão bom de chão, um carro também feito em cima de um monobloco, de um carro de rua. Então era um carro que você vinha, freava, parava, apontava para a saída da curva e acelerava o mais cedo possível. Você não conseguia, se você tentasse carregar muita velocidade no contorno das curvas, não valia muito a pena, você acabava perdendo tempo. Então é o que eu falei, os princípios são muito parecidos, agora você tem que adequar a sua técnica de carro para carro de acordo com o comportamento, a relação peso-potência de cada carro. Quando vocês chegam, por exemplo, num treino livre, vai começar o final de semana, aí vocês dão aquela primeira volta na pista e aí começam a trabalhar com os engenheiros. O que são os primeiros, quais são os dados que vocês se concentram mais para acertar o carro? O que vocês mexem durante o final de semana? Porque você falou que tem muita coisa que dá para regular, principalmente de dentro do cockpit. Mas como é que é essa evolução do carro durante o final de semana no trabalho com os engenheiros? Bom, depois que a gente já tem uma certa experiência com o carro, a gente já sabe com bastante precisão o que a gente espera do carro. Então, o que a gente busca é sempre buscar uma melhora para o carro. Se o carro está um pouco dianteiro, a gente tenta resolver. Se o carro está um pouco traseiro ou com alguma dificuldade nas frenagens ou na tração. Então, independente de como comece o carro, em termos de performance, a gente vai sempre tentar melhorar. Então, a gente tem alguns recursos dentro do próprio carro, como eu falei, mas a maior parte de recursos de regulagem, obviamente, a gente só pode fazer quando para. E aí, quando o engenheiro e os mecânicos vão lá e atuam no carro, regulam a altura, cambagem, cássia, uma série de regulagens que a gente tem, e dali a gente vai tentando buscar essa evolução durante todo o final de semana. Para fechar, o público sempre pergunta muito, porque o pessoal normalmente é acostumado com Fórmula 1, que você comenta inclusive, que a Mercedes tem um carro assim, a Ferrari tem um carro assim, na Stock você teoricamente tem o mesmo carro para todo mundo, mas a gente vê sempre que existem as equipes grandes, né, que estão sempre vencendo. O que faz uma equipe conseguir ter mais sucesso? É nesse ajuste fino mesmo de engenharia corrida-corrida? Por que às vezes um piloto fala que esse ano eu não consegui me adaptar ao acerto? O que faz tanta diferença na Stock Car? Olha, na verdade, eu acho que a maior diferença ou particularidade da Stock Car perante a grande parte das outras categorias do mundo é a competitividade. Ontem, por exemplo, a gente teve, em meio segundo, tinham 25 carros quase. Então, não são tantas categorias no mundo, se é que existe alguma, que é tão competitiva assim. Então, essa sintonia fina, essa busca pelo detalhe do detalhe, são coisas que hoje eu já diria que, obviamente, tem as equipes que são consideradas as maiores ou as que têm mais recursos, mas hoje, se você pegar no grid da Stock Car, a grande maioria das equipes, ou quem sabe todas as equipes, estão no nível muito alto também. Então, por isso que é tão competitivo. Então, eu acho que a diferença entre ter uma performance melhor ou não é não estar nunca satisfeito e sempre querendo mais. Mas quando eu digo nunca satisfeito, não quero dar conotação assim, tá ruim sempre, de forma alguma. É sempre buscar uma evolução. Se amanhã, por exemplo, a gente tiver uma situação de ganhar a corrida, a gente vai tentar buscar alguma coisa ainda melhor para a próxima etapa. Então, assim, a gente não pode parar de evoluir, porque na competição, se você para de buscar essa evolução, na verdade você não fica parado, você começa a andar para trás, porque está todo mundo buscando essa evolução todos os dias. Eu tô vestido assim, de macacão e tudo mais, que eu vou agora andar no carro da Stock aqui, da volta rápida aqui da equipe Aerofarma. Aí vamos sentir se esse negócio anda rápido mesmo.
cara da equipe Eurofarma aqui, quem estava guiando era o piloto Daniel Serra. E o bicho anda mesmo, o carro é bem legal. E principalmente nas curvas a gente sente, eu tava, né, como passageiro, mas a gente sente bastante assim, a força jogando a gente para os lados, e sente o carro sendo traseiro, o piloto cogindo, é bem legal. É Stock Car, meu, o bicho anda mesmo, é isso aí.